Oi, e aí, como é que vocês estão? Hoje o tema é racismo e feminismo negro. Lívia, você vai entrar pelo seu mesmo ou pelo Mulheres de Pedra? O que você acha melhor? Tá, nós. Esse bebê quer mamar toda hora. Pera aí, deixa eu só botar ela aqui. Tá? Daqui a pouco ela engasga. Gente, eu só não posso deixar a bofeta aparecer aqui. Mama. Ah, você tá querendo meu colinho, né? Tá fazendo o 2. Hein, Lívia? Ah, Mulheres de Pedra. Isso. Vamos lá. Oi! Oi. E aí? Você entrou pelo seu, eu já... Pois é, ainda bem que você falou que eu já A estava. internet... A internet tá legal aí? Olha, tá parecendo que sim. Tá travando para você? A imagem não tá legal, mas você tá no Wi-Fi ou tá no seu? O que você acha melhor? Eu tô no Wi-Fi. Eu, na verdade, tô com os dois ligados. O Vou seu testar tem... ficar só no meu celular. É, gente, esse bebê quer falar também. Oi! Oi! É muito Oi, gorda, mamãe. Ah, agora me delícia. parou de travar a imagem. É. Parou, melhor. Bom, agora... Gente, tá travando? Como é que tá aí? Eita, caiu, tá travando. Estão dizendo que Tá tá travando, travando? né? Eu vou desativar os comentários por enquanto, porque aí eu acho que esses coraçõezinhos ficam atrapalhando. Como é que trava os comentários? Ah, aqui. Só por enquanto, só pra gente fazer. Ah, depois eu vou abrir pras perguntas, né? Que a gente combinou. Tá travando. Gente, tá travando muito? Pai o do celular. Deixei só no celular agora. Vamos ver se Agora melhora. melhorou? Vocês preferem com comentário ou sem? Porque eu não sei se comentário atrasa. Tá, agora tá bom. Todo mundo falando que tá bom. Então, vamos lá. Essa é Lívia. Eu vou deixar você se apresentar, porque ninguém melhor para falar de nós mesmos do que a gente, né? Então, você se apresenta. E deixando, né, adiantando, que eu conheci a Lívia através da família do Bruno, que ela é prima do Bruno. Eu não sei em qual grau, não sei, acho que eu não me lembro. E, enfim, se apresenta aí, Lívia. É, somos primos. Bruno é quase um primo sobrinho, né? Porque eu sou prima da Tereza, né? Da mãe do Bruno. E o Bruno é o primo. São os primos queridos, Bruno e Caio. Oi, Aham. e aí, Letícia, então a gente cria essa relação também de primos, né? Estamos criando, estamos Aham, construindo. com certeza. Eu sou Lívia, então, filha da Leila e do Vidal. Vidal, que é o tio avô, né, do Bruno e do Caio. Eu nasci aqui em Pedra de Guaratiba, então meus pais negros, artistas. Meu pai é artista plástico, tem aqui a obra dele. De lindo demais. E eu tenho aqui em Pedra de Guaratiba, a gente tem trilhado uma história de pensar arte, de pensar cultura, de pensar um movimento e dinâmica, né?
cultural no bairro, que é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para quem não conhece o Rio de Janeiro, né? Um bairro um pouco mais afastado do centro do coração, chamado Coração da Cidade, né? Então, aqui, durante toda a minha infância, teve muito movimento artístico, muito movimento cultural, gincana de artes plásticas pelo bairro e diversas atividades que potencializaram a minha infância, né? Potencializaram a pessoa que eu sou, assim, de pensar movimentos culturais e artísticos no cotidiano, né? Fazer festa de rua, organizar abaixo-assinado, coletar Aham. para fazer atividades entre crianças, né? A brincadeira de fechar a rua, malhar os Judas, era uma coisa que se fazia muito. Então, essas são coisas de um território conhecido como um território rural, né? O Rio de Janeiro tinha esse território da Zona Oeste como um território rural e que hoje vem se urbanizando. E se urbanizando de uma forma um pouco precária, né? Porque a gente não tem uma distribuição de equipamentos pela cidade né? Com equidade. Né? Então, pensar a Pedra de Guaratiba e pensar mulheres de pedra, então, dentro desse contexto, é pensar uma dinâmica cultural e artística para cá. E falar disso Aham. é muito importante para mim, porque então eu me considero uma militante artista, Com militante aqui de certeza. Pedra, e uma militante artista que pauta a autoria de mulheres negras. Né? Então, a Aham. gente tem pensado o lugar da criação, né? Quem pode criar, quem é autora, quem é socialmente reconhecido como autora, como intelectual, como poeta, enfim. A gente começa a pensar a temática racial dentro de Mulheres de Pedra há uns 10 anos atrás, quando um grupo de mulheres da minha idade, mais ou menos, um pouco mais jovens, começa a se aproximar da coletiva e a gente reativa um projeto que se chamava Sarau Pedra Pura Poesia, que antes era organizado pelos vizinhos da casa, de Mulheres de Pedra, e quando a gente chega, a gente toma esse espaço e começa a organizar novamente o sarau, reativa o sarau. E aí a gente começou a trazer poetas e poetisas e começou a falar, bom, mas quais são os poetas que a gente quer ler? Quais são os poetas que a gente quer reconhecer? Será que existem poetas pretos? Será que existem poetisas negras? E a gente começou a fazer essa investigação. E era uma investigação não só para pensar, a gente só vai ler só vai ler o nosso povo, a gente só vai se ler, mas não, como é que a gente pode se inspirar lendo pessoas que nos são iguais? Aham. Pessoas em quem a gente se reconhece. Que é Como é que a gente pode... representatividade, né? Pois é, que é extremamente importante, né? Porque esse lugar da raça, ele é o tempo inteiro pensado como um lugar, como um não lugar, né? Como um lugar de Exatamente. silêncio, como um lugar de não autoria, de não criação, Aham. de não potência. Então, isso foi muito importante. E então eu tenho essa caminhada em Mulheres de Pedra e me formei em pedagogia. Hoje estou fazendo doutorado em educação na Universidade Federal Fluminense, na UF. Então, trabalho com socioeducação, sou pedagoga do Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro. Então, tem um rol aí de muitas ações, né, nas Muita quais eu coisa. estou envolvida e trabalho também com facilitação de justiça restaurativa dentro do sistema socioeducativo hoje. Dirijo a escola de gestão socioeducativa de servidores e, e trabalho com justiça restaurativa, que é algo caro que a gente tem buscado trazer para cá. Mas voltando então à história da autoria e da representatividade que você trouxe, Letícia, eu fiquei pensando assim em umas questões para a gente provocar esse lugar de pensar o que é racismo, né? Assim, falar de racismo e feminismo negro. Então, falar de racismo, eu fiquei pensando, né? Até pensando que a gente estava num bate-papo em família, né? Que Sim, com certeza. conversar com você é pensar em estar conversando com as minhas tias, com os meus primos, com todas essas pessoas que sabem um pouco do que eu falo, mas ao mesmo tempo a gente nunca falou diretamente sobre esses temas. Sim. Eu fiquei pensando o que significa dizer que o cabelo de uma criança é ruim.
que significa crescer com pessoas que te amam e ao mesmo tempo que dizem que você deveria ser outra, que você deveria ter outro cabelo, que você deveria ter outra estética, que você deveria ser de uma outra forma. O que significa pessoas pretas dizerem, né, que ninguém gosta de ser preto? Crescer com pessoas pretas que dizem ninguém gosta de ser preto. Que significa crescer tendo sua estética, sua voz, seus pensamentos, seu cabelo, sua cor, suas ações duvidadas, questionadas, ignoradas, desqualificadas ou abafadas. Acho que quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de uma experiência que não é só intrafamiliar, mas ela também é intrafamiliar, né? São algumas famílias negras se reconhecem como tal e se afirmam. Eu tive a oportunidade de ter esse núcleo, né? Meu pai e minha mãe, que pautaram o tempo inteiro, né, o lugar da gente se afirmar, se reconhecer, se cuidar, ter um cabelo que a gente gostaria, né, quisesse ter, enfim. Fazer escolhas de alto amor. Mas tem uma sociedade inteira que não te diz isso, né? Que não te pauta isso. Então, se a gente vai para o espaço escolar, não pauta isso. Se a gente assiste a novela e a televisão, não pauta isso. Por mais que hoje em dia a gente tem que reconhecer que a gente já está avançando muito e avança cada dia mais, mas ainda é reduzido. Né? Ainda é muito pequeno em relação ao impacto que a gente vive para populações e populações, porque o Brasil é o segundo país mais preto do mundo, fora da África, né? Fora do continente africano, mas a gente não vive só essa situação do racismo aqui, né? A gente vive em África, está no planeta. As pessoas pretas, elas estão morrendo em barcos tentando atravessar fronteiras. Elas estão presas em fronteiras para não entrarem em determinados países. Elas estão morrendo em territórios como Ruanda, como Congo, quando elas estão sendo lá escravizadas, se escravizando, se alimentando de situações de muita violência em que o capitalismo provoca, promove e nos impõe. Né? Então, pensar raça, pensar racismo no Brasil e no mundo é pensar que a gente precisa acreditar que igualdade é algo que a gente quer conquistar num nível transcendental, né? No nível da espiritualidade. Se pensarmos que somos, né, todos iguais perante a Deus, se a gente é cristão, ou se a gente pensar a partir de outras referências, né, que no espiritual, mas enquanto espíritos, somos todos espíritos, não tem cor, ok. Mas aqui, nessa esfera, nessa realidade social e política e geopolítica que a gente vive diferenças. E essas diferenças, elas determinam quem pode, quem é gente, quem é humano e quem não é, quem é mais humano e quem é menos humano. É verdade. Então, assim, pensar racismo e pensar... Eu gosto de pensar as relações raciais, a transformação das relações raciais e a educação antirracista. Então, pensar a transformação das relações raciais e a educação antirracista é a gente pensar que a gente precisa, quando está lidando com pessoas negras, a gente precisa cuidar da questão financeira para transformar, a gente precisa pensar numa transferência e numa equalização financeira do mundo, do planeta. Né? A gente precisa pensar em relações afetivas, né, e cuidadosas, em que pessoas que foram massacradas num processo de diáspora, né, forçada, que a gente chama, né, o sequestro dos africanos e africanas, crianças, idosos, adultos, né, trazidos forçadamente para as Américas, né, escravizados. Quando a gente pensa nessa história que durou 300 anos, pelo menos, a gente precisa pensar que, historicamente, a gente precisa de ressarcimento. Ressarcimento no nível afetivo, no nível também intelectual, porque quando assinou-se a Lei Áurea, né, a princesa
assinou a libertação, mas não assinou a proteção, não assinou a preservação, não assinou o cuidado. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente precisa criar estratégias de cuidado. Então, a gente precisa pensar nesse nível afetivo, né? A gente precisa pensar na questão geográfica, né? As pessoas foram libertas, entre muitas aspas, mas não tiveram terra, né? Não tiveram casa, não tiveram território doado. E se hoje nós somos as populações que ocupam os territórios favelados em grande maioria, isso não é à toa. Né? E Com se, certeza. se desemboca, né? Se isso acaba trazendo situações em que nós somos a população que é majoritária dentre a população carcerária e socioeducativa, isso também não é à toa. Assim como não é à toa que as armas chegam nos territórios e que a droga chega, mesmo a gente não vendo plantação de cocaína e de maconha pela cidade. Mas a droga chega e a arma chega. E nós temos potência de segurança, inteligência de segurança e governos que investem muito em segurança pública. Então, tem uma equação que não é cuidadosa. Então, pensar em território, pensar em estética, pensar em investimento, pensar em linguajar, pensar em educação, né? São estratégias necessárias para a gente transformar as nossas relações. É quando a gente também lá atrás, quando aboliu-se a escravidão, a gente não criou estratégias para equalizar os processos de educação, de escolaridade. Né? Demorou muito tempo para que a gente pudesse entrar e sentar nos espaços, né, nas cadeiras escolares, de uma forma equitável. E ainda não é equitável porque a gente continua vendo a chacota, a discriminação, o desrespeito, o racismo cotidianamente dentro dos espaços escolares, né? Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar, né? Saúde, as políticas de saúde. Eu não sei se você sabe, Letícia, mas durante algum tempo, a política de ligadura forçada, né, de ligamento de mulheres, eram índices enormes entre as mulheres negras, porque os políticos entenderam que ser preto e pobre não podia ter muito filho. E até hoje isso é uma política difundida. Sim. Então, como não pode ter muito filho, vai lá para ter um filho, a gente já liga logo sem nem perguntar se a pessoa quer. Então, era um processo de esterilização forçada. Então, isso até hoje a gente vive, né? Tem notícias de maternidades do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, que tem índices de parto humanizado em que as mulheres negras sofrem muito, porque a gente tem uma máxima que diz que a mulher preta é forte, que ela resiste, que Sim. ela é potente. Então, essa mulher preta ela pode sentir dor. Essa mulher preta ela vai aguentar até a última consequência. Ela vai ter um parto normal porque aquela maternidade, ela é uma maternidade de parto humanizado, então ela vai forçar um parto normal, muitas vezes quando uma mulher precisa de outros recursos. Então são diversas as situações em que a gente precisa pensar quando a gente traz a questão racial e quando a gente pensa no racismo no Brasil. Lá, durante o período da abolição, a gente teve alguns intelectuais e alguns políticos, né, tem discursos em jornal do ministro da Saúde falando sobre o processo de eugenia, né, um processo de eugenia que é um processo, então, que a gente pensa a teoria de eugenia, ela pensava uma gradação, né, da raça. Né? Então, Aham. essa gradação, ela pensa que no topo dessa pirâmide, quem está no topo é o branco, né? O branco europeu, aquela pessoa que não é questionável. Né? Até Sim. hoje, socialmente, esse branco europeu ele não é questionável. O adulto, ele é adulto, ele é homem e ele é branco e provavelmente ele é europeu. Sim. Então, dentro dessa pirâmide da eugenia, essas eram as pessoas que estavam no topo. E aí depois vinham outras populações, e a população negra, assim como a mulata, indígena e asiática, elas estavam como populações subalternas, né, nesse sentido. Então foram feitos vários estudos não científicos, hoje em dia a gente sabe que não era ciência, né, para
para medir cérebro, para medir diversas coisas, inclusive o tamanho do clítoris das Meu mulheres, Deus. e para pensar que o que que era humanidade. Então, quando essas políticas estavam difundidas, aqui no Brasil era o período em que a gente estava consolidando a nossa república. Uhum. E muitos dos republicanistas, muitas das pessoas que fundaram as principais instituições brasileiras eram eugenistas. Então, o Instituto de Geografia e Estatística do Brasil, os principais museus, as faculdades, as primeiras faculdades de medicina, né, que é Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, as primeiras instituições de saber e de construção da narrativa brasileira, elas eram eugenistas. Então, elas pensavam que era importante branquear a população para que o Brasil fosse um país de sucesso internacionalmente. Foram consolidadas políticas que a gente chama de políticas de branqueamento. E essas políticas de branqueamento falaram no primeiro momento que, então, vamos entrar, fazer entrar, até Monteiro Lobato era eugenista, né? Uma lembrança aqui da Simone Rico. Obrigada, Simone. Então, Monteiro, que tantas pessoas questionam hoje, né, a literatura do Monteiro e essa relação da tia Anastácia, né, que Sim, estava lá fazendo tudo e quem ganha sim, é com certeza. toda a notoriedade da cozinha, a Dona Benta, né? Tem até livro Pois é. publicado. E aí, quando a gente pensa, tem nesses discursos que foram publicados em jornal, né? Tem documentos sobre isso, que é vamos abrir as portas do Brasil para a vinda de estrangeiros. Então, aí que chegam as populações italianas, alemães, que têm todos os recursos e todo o apoio para ter terra, para ter suporte, para estruturar as suas vidas. E as populações negras, libertas, deixadas à revelia. Então, isso é uma política que a gente reconhece como uma política muito antiga e que a gente vê que é uma política genocida que só se atualiza. Né? Sim. Então, quando o genocídio do povo preto, que é um termo cunhado já há muito tempo, né? E aí, salvo engano, a primeira pessoa que usa esse termo foi o Abdias do Nascimento, é um termo que traz a força de pensar que a gente precisa instaurar processos de proteção da vida, proteção das vidas negras. Né? Então, Aham. quando a gente vê essa série, a gente já está terminando uma semana de muitas informações e muitas experiências tristes, mas que não são novas. Uhum. São experiências que hoje, essa semana, nos tocaram muito, fizeram chorar muito, mas que são situações que são atualizadas o tempo inteiro. Se a gente pensar no ano passado, no rapaz que correu dentro do supermercado, que tinha problemas de doença de saúde mental, e ele é assassinado. Né? Se a gente pensa anteriormente, e a gente pode buscar dados e Todos informações os o dias, tempo né? Não precisa nem ser todo ano, são todos os dias que isso acontece. Em favelas que a gente não tem nem conhecimento do que Pois é. acontece. Então, Então, é uma situação de um compromisso de todos nós, né? Não é um compromisso somente do povo preto lutar por outras relações e por equidade e por cuidado. Não é só um compromisso nosso se reconhecer enquanto autor, se reconhecer enquanto pessoas potentes, saber dos nossos direitos e saber que nós somos, que nós temos uma história bonita, né? Se a gente pensa em África, né, nesse território brilhante, milenar, que tem tanta história, que tem tanto recurso e que é uma referência, né? A gente pensa, se a gente for em Roma e pegar a história de Roma, os romanos iam estudar no Egito. Então, toda a escola de filosofia de Roma, ela se forma, se funda a partir de bases egipcianas, né? Kemet, que a gente chama. Então, a gente tem muita riqueza que a gente está ignorando e está divulgando só imagem de pobreza, né, de vastidão, de pessoas ali tão brutalizadas, e não são brutalizadas à toa, né?
população africana, ela não está brutalizada à toa, ela está brutalizada porque essa potência o tempo inteiro precisa ser silenciada para que uma outra narrativa se imponha. Então, e aí pensando nisso, assim, desse lugar de sendo uma mulher negra, sendo uma mulher filha de artistas, né? Como é que eu venho consolidando esse lugar da autoria junto com as mulheres de pedra, junto com essas parceiras que a gente lá atrás buscou, os autores, os poetas, as nossas referências. A gente vem celebrando cotidianamente o nosso fazer, né? Vem criando e vem se saudando e vem potencializando umas às outras. Então, no cinema, nas artes plásticas, na performance. Então, tem muita gente fazendo muita coisa na música. Né? Então, pensar, eu não defendo um conceito específico de feminismo preto, feminismo negro ou mulherismo, que hoje é o mulherismo africana, é uma busca, né, de muitas mulheres negras, é uma narrativa que se afirma mais. Eu não fico militando por um termo ou outro, mas eu entendo que pensar o lugar da mulher em geral, né? Aham. É importante porque são as duas maiores violências da população atual, Sim, né, do mundo, é o racismo e é o machismo, né, o patriarcado. sim. Então, se a gente pensa que a gente precisa de narrativas que nos defendam enquanto pessoas, enquanto população. E aí pensar feminismo preto, a gente não fala, e aí certamente eu não vou defender para mim uma narrativa do feminismo ponto, porque o feminismo ele é forjado a partir de mulheres brancas de classe média que não necessariamente pensaram quando começaram a estudar isso, não tinha uma reflexão sobre a questão racial. E Com muitas certeza. delas até hoje não têm. Né? Então, quando a gente traz esse adendo de ser feminismo negro, de ser um mulherismo, não é um adendo, né? Da gente trazer essas novas narrativas, é pensar que as mulheres negras elas já estão Uma buscando divisão, né? para se proteger, para se preservar há muito tempo. Né? E isso precisa ser trazido dentro do movimento feminista. Com certeza. Eu coloquei esse tema por quê? Porque eu recebo muita mensagem de muitas mulheres negras perguntando o seguinte: feminismo existe para mulheres negras? E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, assim. Por que essa, assim, não é o meu lugar de fala. Então, por que dessa pergunta? Eu queria saber o que que você, como mulher e negra, o que que você sente em relação a isso? Mas você meio que já respondeu um pouco. Mas eu queria É, saber o que precisaria ser feito para ser anti isso, sabe? Para ser. Entendeu? feminismo mais plural, né? Exatamente. O que a gente vê é que as pessoas dentro do movimento feminista, elas não pararam ainda para fazer uma revisão da estratégia racial, né? Então, tô lendo aqui o comentário da Carla. Elas não pararam para fazer ainda essa transformação profunda que a sociedade inteira precisa fazer. Então, a Aham. gente percebe que muitas mulheres, né, e mulheres aqui brasileiras, quando trouxeram o processo do feminismo, que participaram do movimento sufragista e voltam para o Brasil trazendo feminismo, quando você vê, são mulheres que têm ainda empregadas domésticas, quase como escravizadas Com dentro do certeza. seu espaço doméstico, né? Que ainda vão tratar pessoas negras, sendo essas pessoas homens ou mulheres, de uma forma subalternizada. Né? Então, como é que a gente. E tem uma fala muito emblemática, quando você estava pontuando isso, eu estava pensando, que é a fala da Conceição Evaristo, né? Quando ela fala que enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao trabalho, a gente estava querendo o direito a férias, porque a gente já estava trabalhando de uma forma imposta há muito tempo. Então a gente precisa pensar nessas nuances, né, da experiência humana, da experiência feminina. Né? Então, ser mulher não é a mesma coisa para mim e para você.
Uhum. certamente. Né? Nós temos experiências diferentes, né? As Sim. trajetórias, as portas que se abrem, as portas que se fecham são diferentes. Né? Aham. Então, como é que a gente, dentro do movimento feminista, consegue pautar? E ainda não é possível porque a gente ainda não tem uma sociedade que se pense a partir de uma narrativa de equidade racial. Então, esse feminismo ele nunca vai ser plural, enquanto a Aham. gente não transformar a relação, a experiência racial no país e no mundo. Né? Então, Uhum. a gente precisa, sim, criar gradações e criar experiências diversas para pensar o feminismo a partir da experiência da mulher negra. Né? Então, nós temos os maiores índices de violência sexual, nós somos as mais, em número, né, vítimas em maior número, desde que começou toda a política, a implementação da legislação Maria da Penha, né, o quanto de índices sobre feminicídio, sobre violência doméstica foram reduzindo entre as mulheres brancas, mas aumentando entre as mulheres negras. Né? A gente tem uma população de mulheres negras que chefes de famílias, e não no sentido bonito e potente de ser chefe de família, né? Porque para uma mulher ser chefe de família em qualquer situação é porque Sim. é bastante exigente, Com delicado. certeza. Né? Enquanto você pensa isso para as populações negras, a gente está falando de populações pauperizadas. Uhum. Que a gente romantiza, né? Chefe de família é aquela mulher forte, mas não é. Ela foi praticamente introduzida ali e é um mecanismo de sobrevivência, né? Pois é, e muitas das vezes são mulheres que estão trabalhando e vão passar os seus dias longe dos seus filhos. Então, O são que... chefes de famílias, não podem, mas não podem acompanhar as suas famílias. Né? Quer seja Exatamente. porque tem que dormir no trabalho, quer seja porque passa 2 ou 3 horas num transporte público. Se eu penso aqui em Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, as pessoas passam horas e horas no transporte público para ir para voltar do trabalho. Né? Gastam um tanto de energia, de felicidade, de tempo. Da Né? vida, né? Que poderia estar com a própria família, enfim. É até um caso recente que foi, né? Esse caso do Miguel, que a mãe dele estava em trabalho com o filho, porque ela era uma chefe de família, não tinha com quem deixar o filho. Então, isso é a realidade de muita gente. Que Muita a gente gente. não tem acesso, né? Isso não é exposto, isso não é falado, isso não é discutido. Então é É. revoltante, realmente. É uma coisa muito presente Gente, na nossa sociedade. né? Esse caso foi muito triste essa semana, né? E tem outra informação também que é muito forte, que a gente começou com toda a militância sobre a questão da remuneração das empregadas domésticas, e isso é uma legislação que busca equalizar minimamente a questão racial para o feminino, porque grande parte da população doméstica, né, das trabalhadoras domésticas são negras, Sim. né? E aí, consequentemente, as pessoas passaram a mandar as suas domésticas embora para não assinarem as carteiras das mulheres. Né? Então, a Uhum. gente também é a população com menores índices de trabalho e de emprego oficializado. Então, a gente vai ter menos acesso à licença, a gente tem muitas pessoas que não têm direito à aposentadoria ainda. Né? Então, são diversas experiências que vão nos fragilizando e vão nos colocando numa situação de desequilíbrio o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, pensar esse feminismo precisa, né, nos impõe pensar que é uma pauta específica das mulheres negras. Né? E quando traz ainda a questão, a complexidade do mulherismo, né, e outras narrativas que vêm complexificando o feminismo negro, é pensar, né, se a gente traz a Angela Davis que fala, eu quero pensar a preservação das mulheres negras, mas eu não quero pensar, eu não incluo nisso o encarceramento dos homens negros. Porque o processo de encarceramento da população em geral, e aí ela pauta isso, né, porque é uma abolicionista penal, é uma mulher que Uhum. pensa a liberdade para todos,
que é uma pauta que a gente também levanta, né, que eu também defendo, mesmo trabalhando com socioeducação num sistema que aprisiona, que tira a liberdade, né, mas estou lá dentro pensando outras referências, né, como é que a gente pensa a preservação das vidas, porque se dentro de casa o meu marido, meu esposo, né, me bate, me agride, isso também é consequência de todas as violências que ele sofreu. Historicamente, sofre cotidianamente na rua. Então, como é que a gente cria estruturas de proteção, porque não é expor a mulher à violência, porque o homem, tadinho dele, não é isso, mas como é que a gente cria estratégias de proteção para uns e de cuidado e de saúde mental para outros? Saúde mental e saúde emocional, né? Somos também a população com maiores índices de alcoolismo, né? Com Sim. maiores incidências nos hospitais, né, de psiquiátricos, né? Dentre os clientes psiquiátricos, nós somos a maior população, porque a gente vem sofrendo historicamente desse silenciamento, né? Nossa, é muito importante. Tem que se E deixar, tem trazendo uma assunto enxurrada. até. Eu vou abrir aqui um pouco as perguntas para ver se dá. Se. Das outras coisas, né? Teve uma pergunta aqui que eu vi que foi da Carla. Deixa eu ver se eu acho. Eu me lembro um pouco, mas é melhor eu ler. Eu lembro que ela perguntou o seguinte, que eu não tô achando aqui. Para nós que não temos o lugar de fala nesse assunto, como que você acha assim que seria, como que você acha o ideal, qual o comportamento ideal de um antirracista? Então, acho que isso que você tá, esse espaço que você está abrindo é uma forma, né, de ocupar um lugar de uma mulher branca antirracista, né? Abrir esse espaço. Isso é Aham. uma experiência bem importante. Pensar cotidianamente nas pessoas que estão à sua volta, né? Quem é o porteiro, quem é a empregada doméstica. Não que eles não devam ser negros, não é isso, né? Porque a gente precisa de espaço de trabalho. Sim, E se claro. esse ainda é o trabalho, que seja, mas que esse espaço de trabalho seja digno, que a gente seja bem remunerada, né? Que a gente seja escolhida quando você vai contratar alguém, né? Pensar em contratar pessoas negras de uma forma Sim, justa, digna, né? Equilibrada, respeitosa. Se possível, pagar mais para as pessoas sim, negras, com porque certeza. o processo de transformação também passa pela monetização, né? Hoje, Que é uma né? oportunidade, né? Que é o que falta. Sim, Eu vi sim. também, eu já te interrompendo, que muita gente está sendo super falada. Até uma minha amiga nutricionista pegou uma estagiária dela branca que se declarou negra para poder conseguir cota. Então, assim, são coisas absurdas que a gente vê. Eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, como assim? O Gente, governo não tem fiscalização para isso, ou seja, é um descaso que não tem nem explicação, assim, porque como é que o governo não tem fiscalização para uma coisa tão séria, que são as cotas? E muita gente também é contra isso, sabe? O que você acha, assim, disso? O que você... a gente acabou, porque a política de cotas, ela nasce, né, com uma pauta muito bonita e por estratégias muito bacanas, né, mas quando ela se estrutura enquanto lei, aí já passou por diversas barganhas, né, políticas, sociais, que tem pessoas e pessoas ali, pessoas antirracistas e pessoas racistas, pleiteando para que essa legislação não passe, e se ela passar, como é que a gente pode fazer para ela ser o mais bagunçada possível para não dar certo? Aham. Né? Então, a gente sabe que é uma legislação que resulta de muitas lutas, que traz um espaço muito importante para a gente, garante muitas narrativas, né? Garantiu a ampliação da população estudantil discente dentro das universidades públicas e privadas, uma população negra, ampliação disso, então isso é um resultado muito bom, mas ao mesmo tempo ela não é cuidada do início ao fim de uma forma com que a gente possa, de fato, privilegiar, Sim, prestigiar
no momento histórico, a população que precisa, né? Ela ajudou e ajuda muito, mas ela poderia ajudar muito mais, né? E uma coisa perversa que a gente vê da lei de cotas é que ela acaba trazendo uma... A gente precisa entender que não é um processo de competição, que a gente não está querendo, que a gente não, que nenhuma população está querendo anular nenhuma população, né? Os negros, pelo menos desse lado de cá para o outro, a gente não está querendo anular ninguém, aniquilar ninguém. A gente Com está certeza. querendo estratégias equitáveis, né? De entrada, de acesso, de permanência, né? De estudo, de saúde, de tantas mais estruturas que a gente precisa ocupar. Então, a gente não quer competir, a gente quer ter espaço. Né? Com Então, certeza. a É o legislação de mínimo. cotas, ela criou uma situação de competição perversa entre pretos, indígenas, entre as populações mais sofridas. Ela ainda traz esse revés, que é uma situação de mútua competição, quando a gente precisa que os espaços se abram para as nossas populações originárias, né? Para a população que é dona dessa terra, que é a população indígena. A gente precisa que todas as portas se abram e que a gente se curve a eles a todo momento, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu separei, que eu acho que é legal fazer, para você atrelar a essa dívida que a gente tanto fala, que eu acho que a maioria das pessoas não entendem. O porquê. Todo mundo fala, mas já foi. Não é que já foi. Não existe esse já foi. Então eu queria fazer essa pergunta, que é entender a história da construção do racismo, que vem lá de trás, e por isso que existe essa dívida. Não existe esse já foi, né? Quando a gente fala, quando a gente está falando, então, né, trouxe aqui toda essa narrativa, né, do processo de da abolição da escravidão, processo dessa chegada das populações africanas, né, um processo de invisibilidade de todas as riquezas, né? São pessoas que chegaram e essas pessoas não foram consideradas como pessoas. Então, suas línguas não tiveram valor, suas religiões, sua cultura, sua dança, né? Então, a gente vê ainda muitas idas e vindas nesse lugar. A gente pensar, não sei se você conhece um pouquinho dessa história da família, Letícia, e não sei em que medida também o Bruno, o Caio conhecem, mas a gente, né, meu pai e a avó Ruth, né, que é minha tia, que é a avó dos meninos, são pessoas, filhos de uma mulher negra e de um homem negro, né? E a minha avó e o vô Vidal e a avó Ernestina, a minha avó Ernestina, ela nasceu dentro de um terreiro de candomblé. Mas depois ela é educada, né? Ela foi adotada por uma família branca que participava desse terreiro, e essa família, ela sai ela quebra, né? Se desvencilha da experiência religiosa candomblessista, e eles vêm a ser as pessoas que acompanham a fundação das primeiras igrejas adventistas no Rio de Janeiro. E a partir dessa narrativa adventista, o candomblé era o diabo. Imagina. E aí a gente já estava esperando isso. E aí a gente tem essa narrativa que é uma narrativa fundante da nossa família. Mas se a gente não consegue fazer o percurso de fazer as pazes com essa história, né? Porque para minha avó provavelmente não foi possível, mesmo ela se relacionando com a irmã que ainda tinha as práticas religiosas afro-brasileiras, para ela não foi possível se fazer as pazes pessoalmente. Mas como é que a gente, na nossa história, a gente vai limpando esse campo e se relacionando com isso de uma forma mais bonita, mais suave, mais tranquila. Então a gente tem todos esses percursos que foram construídos ao longo da história para dizer que a narrativa preta não tem valor. Então, é pela narrativa religiosa, é pela narrativa política, é pela narrativa da saúde, é pela narrativa territorial. A gente pensar favela não tem vez, tem que ser extirpada, tem que ser colocada abaixo, que é a narrativa da higienização da cidade.
Aham. Então, vamos extirpar a favela e vamos acabar que ali tem tudo de ruim, tem a criminalidade e tem a pobreza, e aí as pessoas vão viver bem. Mas aonde é que foram consolidadas as políticas de moradia? Porque as pessoas não foram ocupar as favelas porque elas queriam morar em barraco. Aham. Elas foram ocupar as favelas porque elas não tinham opção de moradia. Né? Então, como é que a gente consolida políticas cuidadosas de moradia? Como é que a gente consolida políticas cuidadosas de saúde que não deixam as nossas populações nas filas, nos corredores, morrendo a qualquer preço, e ainda uma política de saúde que ainda deslegitima as práticas ancestrais de saúde, que diz que o tratamento a partir de plantas, a partir dos cuidados fitoterápicos, não tem valor. Né? Porque ancestralmente, se eu for buscar, a minha avó sabia qual era o chá que tinha que tomar para determinada coisa. Ela Uhum. sabia qual era a planta que tinha que usar. Não, não é para tudo. Né? A gente também precisa da alopatia, a gente também precisa da medicina ocidental. Claro. Mas se a gente estiver tranquila e bem, né? A gente tiver feito as pazes com com os nossos saberes ancestrais, a gente também sabe se curar. Com A gente certeza. também sabe se cuidar. Então, são diversas narrativas que vão sendo consolidadas para aniquilar a potência e um lugar de beleza e de saber. Então, não está só dentro das pessoas brancas. Né? Então, eu ouço quando você fala, né, nesse lugar de que isso já passou, a gente tem que superar isso, né? O quanto dói olhar e se reconhecer racista, né? Reconhecer que ou contribuir ou ainda estou contribuindo para essas relações desiguais. E aí, em alguma medida, a população, eu acredito, eu penso isso, que em alguma medida a população como um todo está comprometida com o Uhum. racismo. Eu tô quando eu Todos nós. acordo cotidianamente e preciso me relembrar que eu sou autora, que eu tenho potência, que eu posso ser diretora, que eu posso ocupar qualquer lugar, que eu posso ser doutora. É uma conquista cotidiana, que eu posso sentar Uhum. em lugar, que eu posso morar onde eu quiser, que eu posso viajar, que isso me pertence porque eu sou ser humano, porque eu sou potência, porque eu sou gente. Aham. Né? Porque eu posso afirmar minha voz em qualquer lugar. Então, isso é uma conquista cotidiana. Quando eu ouço alguém da minha família dizer ninguém gosta de ser preto e é uma pessoa negra, isso é um autoflagelo, Sim, né? Uma autonegação. Eu estou dizendo para o espelho que eu não valho a pena estar viva. com certeza. Então, esse processo de autoaniquilação, ele precisa acabar. Né? Ele precisa acabar eu me autoaniquilando e o outro querendo me aniquilar. Né? Assim, isso Uhum. precisa acabar. A gente precisa ter espaço de vida. A gente precisa ter espaço de cuidado. Então, ainda não acabou. Porque enquanto tiver gente sofrendo, né? E pessoas achando que isso é normal ou não querendo pensar nisso, alguma coisa está errada. E ainda, esse alguma coisa ainda se chama racismo, no nosso caso. Né? Quando eu passo pelo centro da cidade, voltando do trabalho, e eu vejo populações e populações dormindo nas ruas. É, Essa é população é pesado. preta, essa população não é branca. Então, se isso existe, aqui, e como é que a gente cria territórios de cuidado, de proximidade, onde eu não vou permitir que o meu irmão morra na calçada? Por não ter onde dormir, passando frio, passando fome ou sendo agredido, enfim. Uhum. Precisa de outras estratégias. Enquanto houver um ser humano sofrendo a partir da indiferença alheia, isso vai ter um nome, Com né? certeza. E não estou nomeando que todo sofrimento se chame racismo, mas na nossa sociedade, a nível sociopolítico, ele se chama. Com certeza. Vou ver se tem mais.
Deixa eu ver se tem algumas aqui. São... Tem uma pergunta que eu achei aqui, que eu acho, assim, um absurdo, mas eu acho que é legal você falar sobre, porque muita gente fala. As pessoas acreditam que existe o racismo reverso. Chega a suar, dá vontade de, né, dar uma coisa. Explica um pouco sobre isso, porque eu acho muito importante falar sobre esse tema. Então, a gente estava falando, né, sobre esse lugar a gente não está querendo aniquilar as Aniquilar outras nada. populações, né? A gente não está querendo anular as outras populações, mas a gente quer anular um discurso que mate outras pessoas. Sim. Então, a gente precisa que esse discurso acabe. E aí, assim, a gente vem sofrendo. Então, a abolição aconteceu em 88. Eu sempre me confundo com 88 e 89, porque ali um é, né? Enfim, 88, acho que é 88. E aí, desde então, a gente não tem sido considerado como gente. A gente não tem sido considerado como pessoa. Mas antes da abolição, a gente já não era, né? Então, como seres escravizados, como pessoas que foram escravizadas, a gente era considerado coisa. Então, imagina o acúmulo de raiva. Imagina o acúmulo de dor. E olha que a gente não é raivoso o suficiente, porque senão a gente talvez já teria matado todo mundo. Com certeza. Então tem um lugar de resiliência, de paciência e de amor. E que, na verdade, esse lugar tá com os brancos, né? Porque assim, a gente tem preservado as vidas. É uma A gente tem estatística que tá com os brancos. Nazismo, tem milhões de guerras. Então, assim, não tem como culpar a população negra. Então, quando a gente fala de racismo reverso e quando a gente está se sentindo, né, maltratado, ou envergonhado, ou frustrado, ou colocado, né, numa situação de vexame público, porque alguém está pontuando que você está sendo racista, então, assim, acho que precisa olhar e pensar que a gente tem uma história muito longa de dor que ainda precisa ser sanada, que ainda vai precisar de muitos anos para ser limpa, para ser curada. Essa Então, dica. racismo reverso não existe. Não existe. Porque racismo reverso, o racismo ele se fundou em uma teoria que são as teorias eugenistas. Né? Existiram os estudos racialistas e as teorias eugenistas. Então, racismo, em um determinado momento da nossa história, foi considerado ciência, né? Foi considerado estudo científico, acadêmico, intelectualizado. E isso nunca aconteceu numa narrativa reversa que não fosse a narrativa em que negros, pretos, indígenas fossem considerados menos humanos. Então, nunca houve uma narrativa onde pessoas brancas fossem consideradas menos humanas. Então, as pessoas brancas sempre foram consideradas potentes, inteligentes, representativas de riqueza, de poder, né? As pessoas que podem ocupar os cargos de chefia num país, né? A maioria da bancada, a maioria do Senado, a maioria de todos os espaços de poder, ela está sendo ocupada por pessoas brancas. Isso reflete um pensamento coletivo, um imaginário social que diz que pessoa preta não serve para ocupar esse cargo, para ocupar esses lugares. Então, racismo reverso não existe enquanto conceito, né, enquanto categoria. A gente pode pensar sobre fragilidade branca. Sim, com certeza. Sobre a dor que as pessoas brancas se colocam e se vestem quando são confrontadas à realidade de exercerem o racismo. Né? Então, aí assim, a gente pode começar a falar sobre alguma coisa. É desconfortável? É desconfortável. É desconfortável para todo mundo. É desconfortável dentro da minha cabeça quando eu percebo que fiz alguma coisa, ou que pensei, ou que imaginei. Quando quis atravessar a calçada, quando me olho e me pergunto, eu sou ou não sou quem eu sou, né? Sou bonita, potente, inteligente. Todas essas coisas são constrangedoras. Internamente e publicamente. Então, como é que a gente
muda isso, mas só vai mudar com apoio, com muito suporte e com muita aliança, né? Com muito carinho. Aham, Só que a gente, talvez a gente não tenha tanto carinho assim para oferecer, porque a gente está sofrendo há muito tempo. com certeza. Tem uma pergunta aqui legal também, que é da Bru Guimarães. Estudo pedagogia e nos estágios escuto crianças de 3, 4 anos soltando frases racistas. Como posso lidar com isso em sala de aula? Minha colega de profissão, sou pedagoga também. Bom, a gente tem vários materiais bacanas para pensar, né? Estratégia pedagógica, né? Literatura. Acho que Aham, pensar com criança e pensar o espaço de educação, né? Com crianças ou com adolescentes, acho que precisam ser espaços muito afetuosos. Porque com essas crianças certeza. estão ali se formando, se elas estão reproduzindo o discurso, elas estão trazendo coisas que elas não inventaram, que não saiu Que da elas cabeça, viram. que elas não criaram sozinhas. Então, quanto é importante acolher, trazer, né, criar espaços e narrativas musicais, literárias, lúdicas, desenhos, nessa coisa do que houve bastante tempo aqui sendo utilizado, né, a história dos tons de pele, dos desenhos de autorretrato, em que as crianças vão se reconhecendo e poder reconhecer, trazer crianças pretas como ocupando esse lugar da beleza, de serem as princesas também, de serem os super-heróis também, né? O quanto isso é importante para dentro do espaço da educação infantil, e acho que os nossos parâmetros curriculares nacionais, né, da educação tem muito material importante e existem Uhum. parâmetros curriculares específicos para a educação antirracista, né? Tem um material riquíssimo, né? Tem material da cor da cultura, tem muito material bonito para a gente tratar, trabalhar, né? Tem cada vez mais autoras negras, né? Falando, escrevendo livros. Isso também é importante, né? Não só trazer o livro com personagens negros, entender se aqueles personagens estão sendo colocados em lugares de poder, em lugares de equidade, de Uhum. respeito, né? É Entender. basicamente, assim, como eu, desculpa te interromper, mas eu, como tenho uma filha, Madalena, já tá entendendo tudo. O que eu tento fazer o máximo com ela é naturalizar tudo. Porque ela Sim, vai crescer uma criança sem preconceito, porque tudo para ela vai ser normal. Ela vai respeitar o outro da maneira que ele é. Porque já vem da formação. Ela vê, ela tem bonecas pretas, ela vê desenho com personagens negros, ela vai ver. Então, eu tento introduzir na educação dela de uma forma natural, para não ter essa diferença. E o máximo, né, da posição dos pais, que é exatamente essas piadinhas, que é coisa cultural nossa. A gente tem que ir eliminando do nosso dia a dia, você não soltar coisas, frases às vezes que são racistas, você se policiar, você se reeducar. Então começa muito da criação, tudo que você falou, educação na escola, é, escritores negros, você começar a trazer essa representatividade para a vida da criança. Então acho que isso é a muito questão dos importante. bonecos, né, dos murais das Aham. escolas, né? A gente vê escolas que às vezes estão querendo pautar a questão racial, mas quando você vai olhar o mural, os É personagens todo estão no mural todo mundo branco. Isso é super representatividade. importante, porque são detalhes, né, que Com vão certeza. vão trazendo, né? Como a gente pode trazer as pessoas negras que estão dentro da escola para dentro da sala de aula, reconhecendo elas como potência. Às vezes é a merendeira, às vezes é a pessoa que faz a limpeza, trabalha com serviços gerais, mas trazer a partir do seu saber, trazer o lugar de respeito, colocar As todas as crianças para escolas contratarem reverem, professoras negras é importante. Não né? só a negra está no lugar de, não desmerecendo, mas está no lugar da merendeira, que está na cantina. Ela está como educadora, então isso é Ela importante precisa estar em todos os lugares, mas em quando você não todos tem os esse lugares. lugar,
Pois é, quando você não tem esse lugar de intervenção, né? Quando você não tem poder enquanto professora para alterar essa estrutura, como é que você traz as pessoas negras que estão num lugar de dignidade, né? Colocar todas as crianças para reverenciarem essas pessoas, celebrarem, saudarem, darem bom dia, aprender a se relacionar de uma forma cuidadosa, né? Aham. Pensei também na questão, isso é muito forte, né? A questão dos brinquedos, né? Ter Sim, com brinquedos que certeza. representem todas as pessoas. Enfim. Assim, e como é importante, porque os psicólogos, quando você leva uma criança pequenininha no psicólogo de 2 anos já, ele estuda a criança através de como ela brinca. Então, Sim. assim, como é importante o brincar e o com o que brincar, né? Então, Sim. minha mãe já fez várias bonecas pretas para Madalena, ela ama, ela ama. Aí ela fica levando a bonequinha. Então, assim, é naturalizar isso, porque é essa educação que eu quero trazer para ela. Então, acho que isso é uma dica para os pais, para os educadores, e enfim. E quando for possível, enquanto pedagoga, né? Mas essa pessoa que colocou a questão, ela é estagiária, né? Mas quando for possível também propor promover espaços de acolhimento para os pais também, né? Porque acho que é muito difícil. Como a gente está numa sociedade tão sensível, né, em Aham. que falar sobre racismo é tão delicado, nos faz pensar em fragilidade, em racismo reverso. Então, a gente precisa convidar as pessoas a olhar para isso a partir de um lugar de afeto, né, a partir de um lugar de cuidado, de carinho. Né? Vai ter um momento do embate, que é importante, que é necessário, mas também tem um momento da gente seduzir, criar aproximação, criar estratégias de diálogo, de cuidado, né? Aham. Outra pergunta que legal, que é outro tema, que é falar sobre colorismo. Muitos pretos têm dúvidas sobre a sua cor, pois foram chamados a vida toda de moreno ou pardo. Então, quando a gente. O moreno, né, que é uma coisa que a gente tem usado cada vez menos, pelo menos dentro do movimento negro, né? É um termo que a gente tem deixado de lado, né? Porque a gente vê que a história da morena, da mulata, em especial para as mulheres, é um lugar de sexualização muito forte, Sim. né? Assim, é a bonita, né? A preta bonita é aquela, tem a cor E morena, também tem um comentário que ela é negra, mas tem as feições brancas. pois Que é é. assim, Isso, aí, né, tem um outro lugar de prestígio, né? sim. Então, colorismo dentro das relações raciais, né? Uma é pensar que, de fato, as pessoas mais retintas, com traços mais marcadamente africanos, né, e dessa ancestralidade, elas vão sofrer muito mais. Tão mais pretas elas forem, muito mais elas sofrerão ou já sofreram em suas histórias. Sim. Então, quanto a gente precisa ter um olhar cuidadoso para isso, mas pensar que uma é que a gente parte de uma história em que a população do planeta Terra ela descende da África, né? Então, somos todos descendentes de africanos. Se a gente pensar que o fóssil mais antigo que a gente tem conhecimento é Luzia, que Uhum, era uma mulher negra encontrada no território africano. Então a gente uhum. precisa. Como é que a gente pensa essa dispersão da população? E ok, somos todos africanos, né? Somos todos descendentes de africanos, então, em princípio, seríamos todos negros, mas a gente teve uma divisão social e política disso, que teve o processo em que brancos, né, que foram se tornando historicamente brancos, têm um lugar de poder diferente. Então, quando a gente pensa em preto, pardo, moreno, mulato, né, a gente vai dizer que está todo mundo dentro de um grupo que a gente está nomeando como negro. Né? Então, foi uma convenção, né, criar um conceito único para pensar essa população. Né? Então, a Uhum. população preta e parda, ela está dentro desse grupo que se chama negro. E aí a gente vai entender que toda essa população, em alguma medida, ela vai sofrer.
com a experiência do racismo, né? Mas uns vão sofrer muito mais que outros. Letícia, eu tô bem com medo de ter esquecido o negócio no fogão. Eu vou Ai, meu rapidinho. Deus. Calma aí. Tá. Enquanto isso, eu vou mostrar a Teti. Peraí. Entretenimento. Olha isso, gente. Ela tá mimimi. Aqui mesmo que eu queria fazer chá. E aí Enquanto isso, eu acabei estava de fazendo falar. propaganda dela. Ah, lindamente. Que fofura. Até que você foi rápida. É rapidinho. Tá. É isso. Gente. Todo mundo, que linda. Esse assunto foi legal abordar, né? Que é o colorismo. Porque muita gente fica na dúvida de como chamar. Isso eu perdi aos poucos. Porque eu ficava assim, será que chamar de preta, assim? Aí eu conversei com várias amigas, aí, não, tem que chamar de preta. Eu, tá. Aí parei, aí você perde, né? Porque realmente a gente fica com uma coisa assim, de como que o outro vai se sentir. Mas o Sim. quanto mais você tiver nesse papel, nessa função de antirracista, mais você vai se sentindo mais confortável. Eu tenho várias amigas que me auxiliam, me explicam. Então, assim, é muito bom estar nesse lugar de você aprender sempre. Tem uma escritora que eu amo. Amo, eu conheci ela no movimento que eu ia, que é o movimento feminista, que é Djamila Ribeiro. Com certeza Sim. você conhece. E ela explica super bem, eu aprendi muito ouvindo ela, muito. E ela tá nesse lugar, ela tem o lugar de fala e ela explica muito bem, ela fala assim como você. Então é muito bom você ouvir das pessoas que vivenciam isso. Não só você ter ideias ou achar que sabe, não é o nosso lugar de fala. Então ouvir dessas pessoas é super importante. Por isso que eu abri, e eu acho que não é o momento de eu falar, tô falando agora para poder explicar isso. E as pessoas aprendem com você falando, né? Isso é legal. E acho que tem essa coisa, né? Você falou, tá pontuando, né? De ir aprendendo pouco a pouco e se sentindo menos constrangida de usar um termo ou outro. Aham, E acho que é poder topar esse lugar, né? Se você de fato assume um comportamento antirracista, é topar a experiência de que em alguns momentos você vai ser constrangido. Que em alguns momentos uma amiga vai te dizer, olha, você tá falando sim. merda, você tá Aham, errando. Né? Ou vai com te constranger certeza. publicamente ou no particular, mas vai te falar uma verdade. Mas se você está topando esse lugar, esse comportamento antirracista, né, Aham, você vai assumir né, essa experiência, vai assumir que de vez em quando a raiva vai cair em cima de você. com certeza. Eu vivencio isso um pouco assim do lado mais feminista. Porque eu tenho o Bruno, sou casada com ele, então às vezes ele nem percebe, não, isso aqui é machista, esse pensamento não é legal. Aí ele se constrange, ele fica assim, e igualmente no racismo, na questão da raça. Então, assim, você assumir esse papel e estar o tempo inteiro aprendendo, inclusive eu, assim, como feminista, aprendendo e vendo, pô, essa atitude, esse pensamento meu não é legal. E quando a gente assume e quer enfrentar isso, é muito melhor. Porque você até encara esse constrangimento, né? Que não se compara com o que os negros sofreram e sofrem, mas você consegue encarar de uma forma gostosa, de aprendizado, de mudança. Pois é. E a gente é como se a gente topasse um lugar de ir lavando, né? Assim, lavando a história, limpando a história. Não sei se você Limpando. conhece, tem uma performer uma artista de Brasil, ela é de BH, de Belo Horizonte, a Priscila Rezende. Ela tem uma performance belíssima. Ela tem várias, né, que eu acho maravilhosas. Ela tem uma que ela vai para o espaço público com panelas e com vários utensílios de cozinha e ela começa a arear as panelas com o próprio cabelo. Isso é super Nossa, impactante, porque ela fica sentada no meio da praça pública fazendo isso. meu Deus. E ela tem uma outra também que ela escreve, ela entra em cena nua com o corpo inteiro escrito de xingamentos, né?
suco de asfalto, macaco, todos os xingamentos que já Sim. foram repertoriados em relação às pessoas negras. E aí ela pega um balde e um esfregão e ela vai limpando do corpo dela e vai escrevendo no chão, vai passando para o chão. Então ela faz assim, ela pega um espaço enorme e vai escrevendo. E é um processo, muito representativo desse processo de limpeza, né? A gente precisa limpar a história, a gente Limpar. precisa Se limpar. desconstruir, né? E para se limpar, a gente vai ter que olhar para a sujeira, né? A gente vai ter que Com entrar em certeza. contato com a sujeira, a gente vai ter que entrar em contato com a dor, a gente vai ter que entrar em contato com vários processos que são difíceis. Com certeza. A Simone falou que o nome Bombril está online. Deve estar no YouTube, né? Provavelmente. Deixa eu fazer uma última pergunta, que eu acho que já vai dar o horário. Uma última pergunta para finalizar, da Luísa. Poderia falar um pouco sobre apropriação cultural? Não sei se falaram sobre. Não É falamos. legal falar disso. Cultural é bem importante. A gente. Teve alguém, acho que perguntou o nome da. É Priscila Rezende, a performer de São Paulo, uma menina negra. Apropriação cultural. Hoje eu estava conversando com uma nova amiga. A gente, na justiça restaurativa, está tentando pensar o processo da justiça restaurativa a partir de uma perspectiva racial também, racializada, né? Uhum. E é um. Eu poderia pegar diversos exemplos para falar sobre apropriação cultural, né? E eu não tenho um cabedal, assim, não é um conceito que eu vou falar sobre esse conceito de uma forma teórica. Mas se eu pegar, por exemplo, o espaço religioso, se a gente pegar o espaço. Bom, tem uma situação que acabou de acontecer, que é na capoeira. Essa semana, essas últimas semanas, acabou de acontecer uma situação em que a gente tem uma pessoa dentro da capoeira que deslegitima o conhecimento dos mestres, que deslegitima a narrativa da capoeira, que é uma narrativa que você precisa reverenciar quem veio antes. Quando você está em Uhum. roda, você respeita aquela coletividade, que tem um processo de filiação, né, de conexão. Então, quando a gente vê pessoas, muitas vezes pessoas não negras ocupando esses lugares, mas às vezes pessoas negras também fazem isso, né? Ocupando os lugares de tradição, os lugares de saber, né? E desmerecendo, desrespeitando quem criou isso. Não que a gente não possa fazer releituras de uma Uhum. tradição, de uma experiência artística e cultural. Mas e é engraçado que essa pergunta tenha vindo a partir da experiência que eu trouxe da Priscila Rezende, né? Que ela também é uma pessoa que vivenciou essa experiência. Quanto a gente precisa, a gente acabou quando estava um boom da questão da transição capilar e do uso dos Aham. turbantes, aí criou-se uma grande discussão sobre quem pode ou quem não pode usar turbante. Acho que todo mundo pode tudo. Quando a gente fala sobre o turbante ser reconhecido como uma tradição e como uma riqueza de ancestralidade africana, é por respeito, é por cuidado. E é isso que a gente quer que aconteça. A gente tinha acabado, a gente estava publicamente começando a se apropriar da nossa própria estética e já vinha a branquitude se ocupando desse espaço também. Então, não é que a gente queira impedir que as pessoas usem o turbante. Mas é dar Não, créditos, é o mínimo. que É todo porque. mundo use, mas que a gente tenha a hombridade de cuidar do espaço de protagonismo negro, Com né? Dentro certeza. das culturas e dentro das tradições negras e ancestrais africanas. Então, dentro dos espaços religiosos africanos, a gente precisa dar um lugar às pessoas negras para Uhum. protagonizarem esse espaço. Né? Dentro dos espaços de capoeira, de jongo, de
tambor de crioula, tem tantas tradições que a gente vai vendo que pessoas brancas vão ocupando esses lugares e vão monetizando esses lugares. E a gente vê os nossos mestres populares lá morrendo sem estrutura nenhuma, sem salário, sem aposentadoria, né, sem cuidados financeiros, sem cuidado nenhum. Então, quando a gente está falando sobre essa delicadeza, é olhar quem criou, quem inventou, quem trouxe isso, quem sustenta essa riqueza e quem precisa ser preservado nessa história. Com certeza. Não é quem está afim de usar turbante por modismo. Claro que não. Cara, é porque todo mundo tinha que entender isso, né? Parece que é difícil das pessoas entenderem. É tão Dani fácil, tá mas é falando tão. do samba. O samba, né, que é um lugar Estão também, falando que a acarajé virou bolinho de Jesus. Gente, eu não sabia disso. é, é muito triste, assim, porque é querer o tempo inteiro apagar da história, né? Apagar, Apagar qualquer exatamente. memória. Nelson Sargento, paupérrimo, e empresários do samba ricos, né? Com os sambas do Nelson Sargento. E tantos sambistas, né? A gente pegar as mulheres, os homens, os autores, né? Que acabam morrendo em situações, às vezes, de alcoolismo, de invisibilidade, desreconhecimento, né? E outras pessoas se beneficiando. Isso é É muito isso. triste. É porque as pessoas entendem essa apropriação cultural como. Ainda mais abrindo aqui para o mundo que eu vivo, na internet. Uma blogueira posta uma foto com trans. Ah, ela não pode fazer isso. Não é isso. Ela só precisa dar créditos à raça que criou isso, que fez, né, essa beleza, que todo mundo se apropria como moda. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Não, não, E se tem é, alguém, se tem alguma pessoa preta se sentindo incomodada, chateada com isso, então traz. Traz junto, dá espaço de fala para ela, porque é a dor dela que importa. com certeza. Ai, tem. Ai, tá tão bom que nem dá vontade de terminar. O que você acha? Que dá mais pra falar mais de alguma coisa? Eu queria Quer só finalizar trazer, com alguma coisa? Pode ficar à queria vontade. trazer esse lugar da autoria, né, e do que a gente vem potencializando, né, entre Mulheres de Pedra, que é um lugar de pensar mulheres pretas, artistas, periféricas. Então, tem coletivas de mulheres netógrafas, tem coletivas de mulheres performers negras, né? E como é que a gente cria espaços, cada vez mais espaços para que essas vozes, para que essas artes sejam vistas, né? Pensar que a autoria é um lugar essencial e que a autoria ela só se faz, ela só se exercita de uma forma plena, né? Suave, agradável, quando a gente tem suporte numa comunidade, né? Então, quando a gente tem comunidade, quando a gente tem grupo, quando a gente tem apoio, quando a gente tem cuidado, quando a gente tem carinho, a gente pode pensar a nossa autoria. E quando a gente Uhum. pensa a nossa autoria de uma forma diversa, criativa, muito provavelmente a gente vai ter recursos para aliviar as nossas dores e para não exercer dor no outro, né? Então, quando Com você é uma certeza. pessoa que pensa autoria, que exerce sua autoria, né? Sua autoria artística, e acho que é isso. Como é que a gente cria espaços para a gente exercer as nossas autorias em qualquer especialidade, né? Seja nas artes, seja na academia, em qualquer espaço, de uma forma plena, cuidada. Então, Mulheres de Pedra, para mim, é um lugar que me oportuniza me reconhecer cada dia como uma mulher autora e reconhecer as minhas irmãs, né, as irmãs que eu vou encontrando nessa caminhada como autoras. Então, é isso. Agradeço pelo Ai, espaço. adorei.
Obrigada a você. Você é super incrível. Passou esse conhecimento todo para essas pessoas, que eu acho que é essencial, né? Ouvirem de pessoas com conhecimento, que sabem o que estão falando, que tem esse lugar. Acho que é o mais importante. Obrigada, amém. Obrigada. A Dani estava escrevendo aí um jongo que a gente costuma cantar bastante, Mulheres de Pedra, Como é que é? que é o Dá Licença, mas vou cantar um trechinho dele, que é Dá Canta. licença, dá licença, dá licença, dá licença, as donas da terra. Peço licença para entrar, as donas da terra. Peço licença para chegar. E em sua homenagem, vou cantar um trechinho de um jongo que é: Minha mãe é uma sereia, mora no fundo do mar. Eu também sou filha dela, meu Deus do céu, Lindo! moro no mesmo lugar. Minha mãe é uma sereia, mora no fundo do mar. Eu também sou filha dela, ai meu Deus do céu, moro no mesmo lugar. Que Em lindo! homenagem a já que é a mãe, né? Reconhecida mãe de todas as cabeças. Muito lindo. Ai, que lindo. Todo mundo lindo, lindo, lindo. Gente, sigam o Instagram da Mulheres de Pedra, da Lívia. Vou deixar aqui o da Lívia fixado. Muito lindo. Quero muito que acabe isso logo para eu poder ir no encontro. A gente já ficou de ir Sim, várias vezes. é verdade. E a Quero gente muito está ir levar agora. elas. A gente está com um processo bem bonito. A Simone está falando dos nossos filmes, né? Tem no YouTube, a gente tem alguns filmes, Elecô, Mar de Elas, Feminina, e a gente está com um processo agora de criar uma rede de mulheres facilitadoras de justiça restaurativa aqui na Zona Oeste, para ouvir as mulheres periféricas que têm seus conflitos domésticos, seus conflitos cotidianos e que precisam ser escutadas, precisam ser cuidadas e acompanhadas, né, no processo de resolução não punitiva, né, de conflitos. Então, a gente tem muita experiência na Zona Oeste de abuso sexual intrafamiliar, né, dentro do território. A questão da sexualidade é muito forte, né, mais até do que das drogas. Então, a gente precisa de espaços de cuidado. A gente está aí com um projeto bonito colocando em pauta para criar essa Muito rede. lindo. É Muito legal. isso. Muito. Estou emocionada aqui. Obrigada, tá, Lívia? Obrigada, Manda um Letícia. beijão aí para todo mundo. Tá bom. E Um beijo na beijo. Madá, no Bruno, na Maria Tereza. Bruno tá aqui, Bruno tá aqui. Te amo, prima! Te amo. Um beijo. Fica com Deus, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês amaram. E é isso. Sigam lá Mulheres de Pedra, Lívia, que vocês estão sempre postando também, né? Sim, sim. Está sempre. Legal. E a gente tem que sempre aprender. Todo dia é um aprendizado diferente. Reconhecer isso e se esforçar para entender mesmo, acho que já é um passo muito grande. Porque assim a gente vai se transformando. Que bom. Obrigada, tá? Obrigada por ser essa Olá. pessoa que está aí abrindo espaço e que está se transformando e que está Com topando certeza, todos os esse dias. aprendizado. Obrigada, um beijo. Beijo. Beijo.